Nesse vídeo a gente vai tratar a respeito da Multiplan, que embora seja uma das melhores empresas da Bolsa de Valores, é pouquíssimo comentada na internet. E ela acabou de publicar o resultado do quarto trimestre de 2025 e consequentemente de 25 inteiro. E fica a dúvida, nesses preços, ela ficou cara? Ainda dá para fazer aporte se for o caso? Lembrando que a empresa, nos últimos 12 meses, subiu 48% e somente nesse ano já subiu quase 22%. E de plano a gente percebe o seguinte com a Multiplan: não é, ao menos de acordo com esses indicadores, uma empresa baratinha, com mega desconto, no estilo Benjamin Graham. O índice preço-lucro quase 15 vezes, acima da média histórica do Ibovespa, por exemplo, de 12x. Indicador preço sobre valor patrimonial da ação em 2,68, bem longe do valor patrimonial da ação. Especialmente quanto ao índice preço-lucro, de plano você entende o seguinte: bom, de duas uma, ou esse L do indicador despencou, então o resultado da empresa, o lucro da empresa despencou, seja qual for o motivo, por ser cíclica, por exemplo, e por conta disso o múltiplo ficou esticado e a empresa está cara por conta disso. Ou então, a empresa é tão boa que o mercado aceita pagar mais caro, por conta de um fluxo de caixa, entenda o lucro, um fluxo de caixa mais previsível. Portanto, perceba o seguinte, na Bolsa de Valores, os investidores eles entendem o seguinte: quanto mais previsível um fluxo de caixa, mais eu aceito pagar por essa empresa. Ainda por cima, se ela tiver um bom crescimento ainda previsto pelos analistas. E no histórico aqui da Multiplan, como é o índice preço-lucro? Pelo menos nos últimos 10 anos, o que você consegue consultar aqui no Investidor 10. No histórico, a média está em 14,21, mais ou menos em linha com o múltiplo atual. Só que, detalhe, entre os anos 2016 até 2019, o múltiplo ficou próximo a 30 vezes lucro, num estilo VEG, no estilo Raia Drogasil e TOTUS, porque a empresa sim foi muito bem vista. Acontece que, em virtude do coronavírus, os shopping centers começaram a ficar de lado. E aqui a gente está falando de uma empresa administradora de imóveis, cujo foco preponderante são shopping centers. Existem outros negócios? Sim, mas são marginais na receita operacional líquida da Multiplan. Hoje ela detém 20 shoppings e é ali que mora de fato o diferencial da empresa. Por quê? Porque são shoppings de qualidade e, para além disso, os indicadores operacionais e financeiros da empresa são muito bons. E justamente porque a empresa tem um fluxo de caixa mais previsível, mais estável, ela consegue se alavancar até mais do que seria recomendável para empresas do varejo. A gente está falando de shoppings. Aqui no Brasil a gente tem bastante previsibilidade com bons shoppings. Olha o histórico aqui de endividamento. Alguns momentos 0, outros pode chegar a mais de 3 vezes e no momento 2,33 vezes EBITDA. Ou seja, para a Multiplan saldar toda a sua dívida, ela teria que desembolsar quase 2 anos e meio de geração de caixa, que é o EBITDA, uma aproximação. Isso aqui é preocupante? Não, sinceramente não, considerando a estabilidade do fluxo de caixa de novo da Multiplan, que é uma empresa que vale na Bolsa de Valores nesse momento, quase 17 bilhões de reais, está no nível 2 de governança corporativa da B3, portanto as ações 100% de tag along, possui uma liquidez muito boa, 157 milhões de reais de liquidez média diária, e mais um detalhe para você, atualmente, aqui na composição acionária, você vai notar o seguinte, que quase 5% dos papéis na Bolsa de Valores, quase 5%, é bastante, tá? 5%, isso dá mais de 25 milhões de papéis, eles estão com a tesouraria, mais a administração, mas principalmente com a tesouraria. O que isso significa? Isso significa que em algum momento a empresa poderia simplesmente fazer o quê? Ou cancelar essas ações, ou vender no mercado financeiro, obtendo aí ganho de capital. E aí você vai me perguntar, Luan, por que a tesouraria faria isso? Primeiro, teve uma saída de um fundo canadense aqui da empresa, e por conta dessa saída, a administração da Multiplan decidiu recomprar ações, inclusive se alavancando financeiramente, ou seja, se endividando para recomprar ações abaixo dos R$ 23. Pelo jeito foi um bom negócio, porque agora as ações estão a 32. E aí concentrou uma quantia expressiva de papéis na tesouraria. E aí cancelando essas ações, você vai aumentar o lucro por ação. Ou você pode vender isso se a administração entender que as ações estão bem caras, tipo a 30 vezes lucro. Isso também geraria lucro para o acionista de longo prazo, que está ali há bastante tempo, porque essa pessoa seria beneficiada por um lucro extraordinário advindo
de uma venda de ações da tesouraria. Então note que isso ainda pode destravar valor para o acionista. Ou talvez o mercado, já nos 32, já tenha colocado isso no preço. Não é esse aqui o grande gatilho para você investir, só para você entender que isso aqui pode acontecer. E ainda há outro gatilho que eu vou comentar mais à frente. Antes, saiu esse relatório aqui do último resultado da Multiplan, que é do BTG, onde eles mantêm recomendação de compra, mas o preço-alvo ainda não foi atualizado, provavelmente eles estão atualizando. Olhando aqui para os comentários, veja que o BTG entende que os números operacionais foram satisfatórios, que o indicador de vendas nas mesmas lojas teve um aumento de 4% na base anual e aluguéis nas mesmas lojas 5%. Não é nada incrível aqui, mas é satisfatório, é regularidade, é isso que você precisa. Acima da inflação. Luan, o que é vendas nas mesmas lojas? Veja, vamos pegar aqui um exemplo de uma empresa em forte expansão no varejo. Vou pegar o exemplo da Vivara. A Vivara, ela abre uma nova loja num trimestre ou outro, beleza. O que ela tem que avaliar? As vendas cresceram somente nas novas lojas que foram abertas. Você pode ter um boom por conta da inauguração, da euforia. Não vale muita coisa. Você precisa ver a estabilização disso ao longo do tempo. O que realmente mais importa são as lojas antigas, mesmas lojas. Essas lojas anteriores, elas estão tendo crescimento? É um indicador muito importante. Porque veja, se elas estão tendo decrescimento, estão caindo vendas, por que você está abrindo outras? Tomando mais risco, se ainda você precisa resolver o problema aqui das lojas anteriores. No shopping center, você avalia isso também. Tem lojas ali dentro. Essas lojas estão vendendo mais? Há uma taxa que supera pelo menos a inflação oficial, que seria o IPCA. E ainda os aluguéis nas mesmas lojas. Essa aqui é a principal receita de uma empresa de shopping center. O aluguel. Esse aluguel cresceu, aumentou, favorecendo o aumento da receita operacional líquida da Multiplan, sem que ela tenha que abrir um novo shopping, que não é nada fácil, ou diversificar os negócios, o que sempre envolve mais risco. E aqui esses números foram satisfatórios. E aí, o BTG, relatório deles, conclui o seguinte, que o EBITDA superou em 7% a estimativa deles, impulsionado por margens acima do esperado, refletindo os esforços da administração para cortar despesas. Então, quando você corta despesa ou mantém essas despesas sob controle, você vai acabar tendo melhora nas margens, se a sua receita está crescendo bem. E aí eles falaram que planejam atualizar as projeções e mantêm a recomendação de compra. Bom, vamos aqui ao último resultado trimestral. Primeiro detalhe aqui para você, no histórico da Multiplan. Tá vendo esse indicador aqui? NOI, ele é a receita operacional do shopping. O que acontece? Um indicador que a gente olha muito é o NOI, quando a gente fala de shopping center, e a margem NOI. A margem NOI, o que seria? Seria algo muito próximo da margem bruta. E o NOI seria o equivalente a lucro bruto do imóvel. Vou te explicar melhor. Primeiro você tem a receita. Então tem a receita. Os aluguéis recebidos pela Multiplan. E aí a Multiplan tem que pagar as contas. Pagar a energia elétrica dos shoppings, água, pagar os funcionários, segurança. Tudo que está diretamente relacionado à atividade de shopping é um gasto, é uma despesa NOI. No caso da Multiplan, essas despesas são relativamente baixas. Já vou te mostrar ali a margem NOI, só que supera 95%. Que, Luan? Então quer dizer que mais ou menos 5% de toda a receita de aluguéis e outras receitas relacionadas ao shopping, como por exemplo o estacionamento, só 5% é o gasto direto no shopping? Sim, só 5%. Por isso que essas empresas operam com margens líquidas tão altas. Ó, a margem líquida, mesmo com o endividamento que não é desprezível, mas também não é preocupante, fica lá nos 40%. E esse NOI cresceu 13,5% ao ano, desde seu IPO em 2007. O fluxo de caixa operacional, indicador importante aqui também, que os analistas usam para fazer as projeções e para fazer o valuation da empresa, cresceu 19% ao ano, e o lucro líquido, 24% ao ano. Veja, no livro Buffetologia, é dito o seguinte, é raro você encontrar empresas que crescem de maneira consistente o seu lucro a uma taxa superior a 10% ao ano. Por isso que eles gostam de ostentar aqui esses números, porque o crescimento foi muito consistente, tanto do lucro líquido quanto do fluxo de caixa das operações. E a Multiplan tem aí uma fatia de mercado crescente, você pode perceber que só retraiu em 2020 aqui para 8%, mas segue crescendo em volume de vendas, representando hoje já quase 13% das vendas em shopping. E aqui está a margem que eu falei, fica aí em 95%, tá vendo? É o que eu falei, mais ou menos 5% são as despesas dos shoppings. É um negócio com muita margem. Taxa de ocupação. O
que é essa taxa de ocupação? O nome é bem sugestivo. Quanto da minha área bruta locável eu tenho ocupada? Aqui significa que a cada 100 metros de área bruta locável, 96,3 metros está tudo alugado. Uma excelente taxa. Então, na prática, você tem aí uma taxa de vacância física bem baixa, que pode ficar ainda mais baixa quando a taxa Selic começar a ter algo mais, dentro da realidade, porque 15% é difícil. Mas por que, Luan? Simplesmente porque uma taxa de juros básica da economia mais contida acaba estimulando o pessoal a tomar risco, empreender, abrir loja. Então, esse percentual pequeno de lojas aí poderia ser mais ocupado, talvez para 98%, uma taxa de juros mais contida, e aí você teria um incremento de aluguel também a favor da Multiplan. Então você tem alguns gatilhos de valor que eu já comentei. Você tem a taxa de ocupação que já é alta, podendo crescer com juros mais baixos. Você tem muitas ações em tesouraria e ainda tem mais um fator também relacionado a ciclo de juros. Outro indicador importante, inadimplência. A empresa não está sofrendo inadimplência, isso é positivo, de novo, o que ajuda a ter essa previsibilidade em relação ao fluxo de caixa. Margens crescendo, olha só, ao longo do tempo, positivo. Entenda a margem crescendo como? A empresa está aumentando a sua receita a uma taxa superior ao aumento das despesas, ou até cortando despesas. Isso significa mais dinheiro no bolso de quem? Do acionista. Geralmente, porque quando a empresa está com muita dívida, o credor também ganha muito dinheiro. Mas enfim, essa é a mensagem inicial. E aqui a demonstração de resultados. O que ela nos diz? Primeiro, veja como receita de estacionamento é uma receita bem relevante, tá? Só para você ter uma ideia, olha só, em 2025, a Multiplan teve uma receita líquida de 2,7 bilhões de reais e quase 350 milhões veio de estacionamento, um crescimento aí de 9,1%. Isso quer dizer o seguinte, que quase 13% da receita total da Multiplan vem de estacionamento. E o legal é que o poder de preços aqui é bem robusto. Por quê? Porque eu posso ficar reajustando as tarifas de estacionamento com certa liberdade. A gente sabe disso. Mesmo com a tarifa de estacionamento crescendo no shopping, você não deixa de ir. Você não deixa de ir. Principalmente o shopping que você gosta de ir com a sua família e comprar ou só passear mesmo. Despesas de sede lá do shopping, elas cresceram 3,3%. Então teve um crescimento abaixo do IPCA, como eu havia falado. E ainda, nos negócios marginais da empresa, ela também faz reciclagem de portfólio, venda de imóveis. No quarto trimestre de 2025, ela teve um ganho aí de 282 milhões e no ano de 565 milhões. Aqui não é tão relevante pensando em previsibilidade, porque isso aqui é imprevisível. Você pode ter ano que você tem mais dinheiro com venda de imóvel, outro ano que não tem. O foco mesmo tem que estar nas demais receitas, que são as receitas recorrentes. Aqui é um tipo de receita mais imprevisível. O lucro líquido, no final das contas, foi de 1,1 bilhão de reais, abaixo do 1,3 de 2024. E você vai me perguntar, caramba, o lucro caiu quase 15% na comparação anual e mesmo assim a ação subiu tudo isso, quase 50%, como a gente viu aqui nos últimos 12 meses. Não é estranho isso, Luan? Pois é, porque o indicador lucro líquido aqui, se você só olhar para ele, no caso da Multiplan, pode ser uma avaliação conservadora demais. Por quê? Porque o mercado olha para isso aqui, ó. Quanto que cresceu o EBITDA? Cresceu 8,4%. Então por que o resultado aqui líquido caiu? Bom, você vai notar que o lucro antes do imposto de renda caiu também, ó. Então já começou aqui. Então, tá aqui o problema. Onde é que tá? Tá aqui, ó. Despesas financeiras. Pagamento de juros da dívida. Houve um crescimento de quase 90%. Por quê? Porque em 2024, a empresa gastou 371 milhões de reais com juros. Só que em 2025, 705 milhões. Então isso aqui pesou. Imagina se a empresa não tivesse gastado tudo isso. Imagina se ela tivesse tido um cenário de estabilidade ou de um leve crescimento para 400 milhões. Teria sobrado aqui pelo menos 300 milhões. Então, se a gente tivesse 1,1 bi mais 300 milhões, 1,4 bilhão, né? E aí superaria 1,3 bi de 2024. Então, essa aqui é a visão. E o detalhe é que 95% da dívida da Multiplan, ela está indexada ao CDI, que acompanha a taxa Selic. E a expectativa é do quê? De queda da taxa Selic em 2026. Onde que eu vejo isso? Você vai aqui no site de relações com investidores da Multiplan, procura aqui no quarto trimestre o relatório de resultados, e aqui você vai buscar por resultado financeiro. Ou, simplesmente no Ctrl F colocando aqui CDI, você vai direto para a parte do endividamento, onde consta o seguinte, que do total da dívida da Multiplan, 95,9% estava indexado ao CDI. É CDI, cara. Então é uma empresa que vai ser muito positivamente impactada, e talvez o mercado já esteja precificando isso, com a redução da taxa Selic no seu endividamento. Consequentemente, ela vai pagar menos juros, o que sobra
sobra mais dinheiro para o sócio. NOI, quanto cresceu? 12%. E a margem NOI saiu de quase 92% para quase 95%, como eu falei. As vendas para os lojistas, elas cresceram 8%, positivo. Cara, vamos pensar, né? Uma economia como essa, retraída por conta de um juro a 15, as vendas cresceram 8%. Top! Imagina quando o juro começar a cair. E ainda mais agora, com a classe média tendo um pouco mais de dinheiro no bolso por conta da isenção fiscal de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Olha aí o indicador que o BTG trouxe. Vendas nas mesmas lojas. Teve um crescimento de 6,3% na base anual. Bom. Taxa de ocupação. Olha aí, crescente desde 2021, que beirou aqui os 95%, agora está em 96,3%, excelente taxa. Esse é um outro indicador muito importante também, o turnover. Por quê? Vamos lá, você tem que avaliar o seguinte, de nada adianta eu agora estar com as minhas lojas todas ocupadas, se dali a pouco, sei lá, ocorre uma debandada, o pessoal pula fora, ou tem que ficar trocando, toda hora refazendo contrato, gera custo, aquela coisa toda de trocar de inquilino. Então se você tem um baixo turnover, isso ajuda a ter ainda mais previsibilidade e controle de custo. E a Multiplan, em 2025, registrou um turnover de 4,6%, abaixo da média histórica de 5,5%. Então o indicador está legal também. Outro indicador, custo de ocupação. O que é isso? Bom, se você vai abrir uma loja, sei lá, uma franquia do Boticário, um shopping da Multiplan, você vai ver, bom, o aluguel vai ser, sei lá, hipotético aqui, tá? Número absurdo, R$ 10.000, só para ficar mais fácil para você entender. R$ 10.000 para pagar de aluguel, beleza. Eu vou vender por mês R$ 100.000, número que eu tô tirando aqui da cartola, tá? Não se apegue a isso. R$ 100.000 em vendas por mês, 10 mil de aluguel. Logo, 10 mil dividido por 100 mil, eu chego ao meu custo de ocupação. Quanto que eu gasto para estar ocupado no shopping da Multiplan? Nesse caso, 10%. Qual foi o custo de ocupação aqui? Ele foi de 12,8% em 2025, muito próximo do custo de 2024. Olhando aqui, ó, o histórico, em 2021 foi de 13,6%. Agora está em 12,8%. A média do período, 13,3%. Sendo assim, o custo está baixo, relativamente baixo. Eu falei aqui 10%, mas absurdo. Dificilmente uma taxa vai ser tão baixa quanto 10%. Pode acontecer, né? Aqui é uma média, né? Pode acontecer. Receita de locação, que é o principal negócio, cresceu 7,5%, muito bom. Um dos efeitos é o reajuste pelo IGPDI, 5,1% de reajuste, e o crescimento no aluguel complementar, aquela participação que ela tem por desempenho, em 8%. Em conversa com o RI da empresa, o diretor de RI comentou comigo, cara, a Multiplan, ela prefere ter um grande foco no aluguel previsível, não nesse aluguel aqui variável, que depende do desempenho. Aqui é um componente pequeno da performance da Multiplan. Os nossos contratos, eles ficam mais ali voltados para o reajuste inflacionário do que pensando em performance. Isso quer dizer também que em momentos de expansão da economia brasileira, a Multiplan tende a não ir tão bem quanto outros shoppings que são mais focados ali nos seus contratos em parcelas variáveis. Mas o que você quer? No que você está pensando em investir? Claro, você pode ter as duas hipóteses na sua carteira de investimento, mas eu particularmente dou preferência para a estabilidade, ainda mais esses negócios de shopping centers, que dependem de taxas de juros e do varejo. E aí aqui, ó, receita de locação por cada shopping. E você vai notar que a maioria aqui cresceu muito bem, receita. Só teve queda aqui, ó, no Jundiaí, uma queda expressiva. E teve aqui uma alta bem fraquinha no BH Shopping. E esse aqui é um shopping de tradição, né? Então aqui a performance está fraca. Provavelmente a gestão tá dando uma olhada aqui. O indicador aluguel nas mesmas lojas, que você pode encontrar pela sigla em inglês SSR, tá? Um crescimento real de 2,3%, ou seja, acima da inflação aqui do reajuste inflacionário dos contratos. Despesas, como eu falei, cresceram só 3,3%. A dívida da empresa, olha só, tem um prazo bem alongado, isso é bem positivo. Isso sinaliza que a empresa tem um bom rating, por quê? Porque, viu, pegar dívida assim de longo prazo não é fácil, não é nada fácil. Isso significa que o mercado sente previsibilidade no negócio da Multiplan. O custo médio da dívida está muito alto, isso é verdade. Ó, tá ali em 15,45%. Caramba, alto, né, Luan? Sim, é alto. Por mais que o retorno sobre o capital investido da Multiplan fique em 17%, 18%, cara, essa dívida tá bem custosa. Só que, de novo, aqui está outro gatilho a favor da empresa no ciclo de queda do juro, que é o quê? O fato de mais de 95% da sua dívida estar indexada ao CDI. E aí mais um detalhe envolvendo a empresa, ela acabou gastando bastante dinheiro com CAPEX para revitalizações de shoppings. É algo que você tem que fazer periodicamente, que você precisa deixar o shopping bonito, né? Apresentável. Só que agora
em 25 essas revitalizações caíram, retornando a um patamar de 4,7% do NOI, que é um patamar ali relativamente baixo. Então tem esse outro ponto, que vai sobrar mais dinheiro também para o acionista, o fluxo de caixa livre, né? Que aí você não vai gastar tanto com capex. Em relação a preço teto, que eu sei que você quer saber, eu continuo mantendo meu preço teto de R$30, que eu coloquei no relatório, tá lá na comunidade FMI, soltei, olha só, em agosto, e esse relatório aqui contém todos os detalhes relevantes para o pequeno investidor e mantenho aí a R$30. Não significa que hoje a empresa está cara, mas você precisa de margem de segurança. Então por isso que o preço teto seria R$30. Mas hoje, para resumir, Multiplan foi muito bem em 25 e você tem alguns gatilhos de valor. Primeiro, cancelamento do volume expressivo de ações da tesouraria ou até venda com eventual ganho de capital a favor dos acionistas. Você tem a taxa Selic caindo, podendo aumentar as vendas para o lojista, aumentando a taxa de ocupação também, que já está num patamar bem bacana. Você vai ter o custo da dívida caindo, porque está em quase 96% atrelado ao CDI, e ainda você tem um volume menor de capex, o que aumenta o fluxo de caixa livre para o acionista. Então a tendência é você ter um ano de 26 e 27 melhores do que 25 inclusive na Multiplan. Mas basicamente é isso. É uma empresa bem bacana, com bastante previsibilidade, adquirindo no preço certo. Você faz um bom negócio. Eu só vou pedir para você para se inscrever no canal e clicar aqui embaixo no botão de gostei, porque esse tipo de vídeo aqui tem baixíssimo alcance, muito baixo alcance mesmo, e assim você pode me ajudar. E vídeos exclusivos, relatórios, estão todos lá na comunidade FMI. Se você só precisar de vídeo, você pode se tornar membro do canal. Qualquer dúvida, só comentar aqui embaixo e eu te vejo no próximo vídeo.